Fala galera, tudo bem? Bom, nesta unidade, didática, proponho, o experimento da dispersão da luz branca em um prisma de vidro, no software Agudo, tá certo? Que é esse software aqui. Bom, temos aqui, a experiência realizada por Isaac Newton. Ou seja, Newton, fez com que a luz do Sol, que é uma luz branca, e aqui nós iremos representar, uma luz branca como sendo esse laser aqui, tá certo? De maneira que ele fez com que essa luz branca, ela atravessasse um prisma de vidro. Aqui está o nosso prisma de vidro, tá certo? Com um índice de refração aproximadamente igual a 1,53, tá certo? Só para a gente ficar por dentro aí do índice de refração no vidro. E aqui, nós temos o ar, tá certo? Então, considerando aí o índice de refração do ar como sendo igual a 1, beleza? Então, quando Isaac Newton ele fez com que essa luz branca, ela atravessasse, ele incidisse, sobre esse prisma de vidro, o que é que acontece? Ó, nós percebemos, que essa luz branca, ela se decompõe, certo? Em um espectro aqui, visível, de 7 cores, tá certo? Ou seja, essas 7 cores, vão do vermelho, laranja, na sequência aqui, amarelo, verde, azul, o anil e o violeta, tá certo? Então, a luz branca, em outras palavras, ela é uma mistura dessas 7 cores, sendo assim, caracterizada como uma luz policromática, tá certo? Bom, somado a isso, pessoal, o que ocorre, com os feixes de luz, se colocarmos outro prisma desse ao lado, aqui, o que será que vai acontecer? Vamos colocar aqui, certo? E aqui, vamos colocar aqui um prisma semelhante ao lado, beleza? Vamos ver aqui, já dava para ver. Vamos colocar assim, beleza? Então, percebemos, que as cores, elas continuam iguais, tá certo? Isso significa, que, cada feixe de luz decomposto, aqui, primeiramente, eles não podem ser mais decompostas, Logo, cada uma dessas 7 cores, elas são cores monocromáticas, tá certo? Bom, além disso, pessoal, podemos perceber, que as 7 cores, elas apresentam diferentes velocidades de propagação, dentro do prisma, tá certo? No ar, elas possuem a mesma velocidade de propagação, mas dentro do prisma, ou seja, o feixe de luz vermelho aqui, tá certo? Ele é o que sofre, o menor desvio, tá certo? De tal forma, se colocarmos aqui uma reta imaginária aqui normal, vamos perceber que esse feixe de luz vermelha aqui, ele sofre um menor desvio, Consequentemente, ele vai apresentar, uma maior velocidade de propagação dentro do prisma que os demais, tá certo? Bom, analogamente, o violeta, por sofrer o maior desvio entre os 7 raios, ele vai apresentar uma menor, velocidade de propagação no prisma, tá certo? Então, pessoal, o que acontece se a gente inverter esse segundo prisma? Vamos olhar aqui, vou girar esse prisma aqui, tá certo? E vou aproximá-lo desse aqui. Vou girar aqui.
invertê-lo aqui, tá certo? Vou ver aqui para perto. Então, ó, percebam aí na aproximação que vai acontecer com os feixes da recomposta, tá certo? Então, ó, eles tendem, né, a retornar à luz branca, tá certo? Então, esse experimento, né, ele tem o objetivo de mostrar, ó, que as 7 cores, né, podem fazer o processo inverso à dispersão da luz, ou seja, a composição da luz branca, tá certo? Um experimento equivalente a esse segundo caso aqui seria o disco de Newton, né, que eu vou apresentar aqui na sequência, tá certo? Bom, pessoal, temos aqui, né, o experimento do disco de Newton, tá certo? Bom, esse experimento, né, ele vai ser adaptado, né, com um ventilador, tá certo? Então, Newton, ele pegou um disco, tá certo? Que eu fiz aqui de papelão, e aí Newton, né, ele dividiu, ó, esse disco em 7 regiões, tá certo? Em cada uma dessas regiões, ele pintou, né, com as cores do espectro eletromagnético, né, mostrado no experimento anterior com o algodão, tá certo? Então, ele pintou aqui, né, com ó, vermelho, laranja, né, amarelo, verde, azul anil, azul e violeta, tá certo? Então, essas 7 cores, ele fez com que, né, esse disco ele rotacionasse, tá certo? Então, ó, se nós rotacionarmos aqui o disco, ó, com uma certa velocidade angular, ó, tá certo? Nós percebemos, né, que essa velocidade angular ela é insuficiente para fazer com que a aparência do disco nesse movimento, né, seja uma aparência branca, tá certo? No entanto, pessoal, existe uma certa velocidade angular crítica para que isso aconteça, tá certo? E isso foi o que Newton propôs, tá certo? Então, vamos mostrar aqui, vou ligar na velocidade 1, depois na velocidade 2 e por fim na velocidade 3, tá certo? Então, ó, na velocidade 1 temos o seguinte. Percebemos, né, que o disco já começa a apresentar, né, uma característica branca, tá certo? Na nossa visão. Na velocidade 2, isso vai ficando cada vez mais nítido, tá certo, pessoal? E na velocidade 3, tá certo? Fica bem melhor de visualizar, tá certo? Deixa eu desligar aqui. Então, pessoal, ó, à medida que o disco vai parando, né, ó, temos a sensação principal, tá certo? Então, o que nós podemos, né, observar é que essas cores aqui com a qual pintei com as canetas, né, tá certo? De álcool, essas cores elas não são perfeitas. Então, você não pode observar uma aparência totalmente branca. Você percebeu aí que a aparência do disco, né, ficou um branco meio escuro, tá certo? Acinzentado, tá certo? Porque as cores não são perfeitas, tá certo? E se tratando de cores, vamos pegar agora 3 discos, tá certo? Pintados com cores ditas primárias, tá certo? Para a gente ver o que vai acontecer. Então, eu vou trocar aqui de disco, tá certo? E vou colocar, ó, um disco pintado em azul, tá certo? E um disco pintado em vermelho, tá certo? Vamos colocar aqui para a gente ver o que vai acontecer. Bom, vamos ligar, tá certo? Então, ó, quando, né, o ventilador começa a girar, tá certo? Ó, nós percebemos que a aparência agora se tornou uma aparência violeta, tá certo, pessoal? Então, a junção da cor vermelha com a cor azul, tá certo?
dá a aparência da cor violeta, tá certo? Vamos agora colocar aqui, tá certo? O que acontece se nós colocarmos um disco amarelo ou verde e azul? Percebemos, né, que a cor agora é um azul, tá certo? Um azul anil, a cor anil, beleza? Então, a junção da cor verde com a cor azul, temos, né, o anil, beleza? Vamos agora colocar o disco verde com o vermelho, beleza? Então, teremos o que? Verde com vermelho, né? Temos uma cor amarelada, tá certo? Então, a cor vermelha com verde, temos o amarelo, beleza? Então, para a gente ter uma ideia de que as cores, né, elas podem ser formadas, as cores secundárias, né, elas são formadas por cores primárias, tá certo? Beleza? Então esse foi o nosso experimento para a unidade didática, tá certo?